Bem, pessoal, voltamos aqui para mais um módulo. Aqui nesse módulo a gente vai abordar sobre as questões de modulação, né? O que seria a questão da modulação? Bem, antes da gente tratar sobre comunicação digital em si, é mais instrutivo a gente começar com a comunicação analógica, né? A que surgiu primeiro, né? E, inclusive, atualmente é a mais usada, né, no momento da nossa gravação aqui, a mais usada, inclusive, para a transmissão digital. Exemplo aqui, como transmitir a nossa voz natural, né, a 10 quilômetros de distância pelo ar? Bom, de forma natural a gente não conseguiria isso, né? A 10 quilômetros de distância atingir a sua informação, chegar a outra pessoa utilizando a voz, de forma natural, seria praticamente impossível. Mas a gente tem uma solução. A voz seria o quê? Convertida para um sinal elétrico a partir de um microfone, transportada para um outro sinal, né, que a gente chama de portadora, que seria capaz de caminhar, né, a partir do filamento do microfone, né, e enviado no meio a longas distâncias a partir de um alto-falante, né. Como isso seria feito? Aqui a gente tem um esquema, né, de um transmissor analógico, né, em que você teria aqui, né, vários módulos por onde essa informação natural seria, no final, transmitida a partir de uma caixa de som, por exemplo, um alto-falante. A gente tem, então, o transdutor de entrada, o modulador, o amplificador de potência, o canal de transmissão, né? O amplificador de sinal, o demodulador e o transdutor de saída. A gente vai falar rapidamente sobre cada um desses módulos aqui, né, dentro de um transmissor analógico. Então, começando aqui, né, pelo transdutor de entrada, né, em que você tem uma pessoa utilizando, por exemplo, um microfone. Aqui é o que vai transformar, né, uma energia ou qualquer tipo de energia em um sinal elétrico. É isso que o transdutor faz, ele pega qualquer tipo de formato de energia num sinal elétrico. Nesse caso aqui, por exemplo, no exemplo do microfone, né, você vai ter o que? A onda da voz, né, que é uma onda mecânica, né, ela vai atingir o diafragma do microfone e ele vai ser o que vai converter essa energia numa energia elétrica capaz de trafegar ali dentro do sistema, né, dentro do filamento do microfone. A saída do transdutor de entrada, você vai ter uma onda elétrica, né, que nesse caso aqui a gente está chamando de MT. Então, tudo que você vai falando, né, dentro de um microfone, a partir de um microfone, ele tem que ser transformado numa onda elétrica, que nesse caso a gente está chamando de MT. MT vai ser a entrada para uma próxima etapa aqui do nosso sistema, que se chama modulador. O que seria um modulador? Bem, o modulador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela onda elétrica e transformar ela de forma que ela seja capaz de ser emitida no canal de transmissão. Porque quando você falou no microfone, eu falei que ele transformou aquilo em energia elétrica, né? Só que você vai precisar transformar essa informação para o próximo local onde ela vai ser trafegada. Onde ela vai trafegar? Ela vai trafegar no ar, né? Então, eu preciso modular essa onda elétrica num formato, num espectro, numa frequência em que ela seja capaz de caminhar a partir do ar. Então, é isso que o modulador vai fazer. Ele vai pegar uma onda específica, né, que é capaz de trafegar pelo ar, né, que a gente chama de portadora, né, é uma onda que é capaz de trafegar pelo ar, e imprimir ou colocar sobre ela a onda elétrica, que nesse caso aqui, né, é a MT. Assim, a onda MT vai se transformar numa outra que a gente vai chamar aqui, né, de VT, né. Seguindo ainda, um pouquinho, eu acabei de falar sobre a questão da portadora, né? A portadora, ela é uma onda simples, né? Que ela
ela é um tipo de sinal contínuo que vai variar em função do tempo. Tem um comportamento muito bem conhecido, né? Então, quando você imprime qualquer coisa em cima dessa portadora, na outra ponta você é capaz de saber qual foi a informação que foi colocada sobre ela, já que o comportamento dela é altamente conhecido. Então, é assim que funciona. Você tem uma portadora, uma onda conhecida, e em cima dela você coloca a informação que é a onda elétrica. O amplificador de potência vai ser o quê? Vai ser justamente, né, a saída, a caixinha de som, nesse caso, né, que vai transformar agora, né, vai imprimir agora no ar, né, essa informação que foi passada lá atrás pelo microfone, né. Então, aqui no amplificador de potência, ele vai elevar a potência, vai elevar o nível da potência do sinal, e assim você vai conseguir atingir aí os seus 10 quilômetros que você queria, né? Você vai conseguir falar numa altura natural no seu microfone, e o amplificador vai fazer com que essa onda seja amplificada, né, e atinja os seus 10 quilômetros aí, um nível suficientemente alto para que todas as pessoas escutem. O canal de transmissão aqui vai ser o meio físico utilizado para que essa informação, né, seja emitida, né, para o receptor. No nosso caso aqui, se a gente estivesse utilizando aqui um alto-falante nessa ponta, né, seria o quê? Seria o ar, né? Então, nesse caso aqui, o canal de transmissão que está ligando aqui, né, o emissor ao receptor seria o ar. Bem, se na outra ponta a gente não tiver uma pessoa, mas um sistema elétrico, a gente vai ter que ter também uma forma de o quê? Interpretar essa informação, né, para que ela possa voltar da forma como ela foi emitida, né? Por exemplo, se a gente estivesse utilizando aqui, né, não num auditório, mas a gente estivesse utilizando o rádio, né, a gente teria, na mesma forma, uma pessoa com um microfone, né, passando por todas essas etapas, e o amplificador de potência, na verdade, seria o quê? A emissão dessas ondas de rádio para um outro receptor, como um receptor de rádio na sua casa. Ao receber essas ondas que estão se propagando pelo ar, o nosso receptor de rádio aqui, ele teria que ter o quê? Na primeira ponta também um amplificador de sinal aqui no receptor, né? Que ele vai receber o sinal do canal de transmissor assim como ele está sendo agora, com todas as interferências que ele sofreu no ar, com tudo. Ele não vai analisar, ele vai simplesmente retirar do ar aquela onda que foi emitida. E vai passar essa onda um pouco existe até uma linhazinha aqui, né, no VT que eu coloquei para dizer que ela não é exatamente igual à onda que foi transmitida, né? Que ela tem alguns ruídos que foram adicionados dependendo do meio ou do canal onde ela foi utilizada a transmissão aqui, né? Então, o amplificador de sinal aqui nessa parte do receptor só vai retirar essa onda, vai receber essa onda, né, do meio do canal de transmissão e vai passar para o demodulador. O demodulador vai fazer uma etapa contrária ao modulador. O modulador fazia o que mesmo? Ele pegava uma onda elétrica e imprimia ela dentro de uma portadora. Nesse caso, ele está com essa onda, ele precisa fazer o quê? Ele precisa retirar a portadora e a informação, né, que está impressa ali, no caso, na nossa portadora. Feito isso, ele pode fazer o quê? Passar essa informação para frente, para um transdutor de saída. No caso de um rádio, por exemplo, você teria o quê? O som saindo do seu alto-falante do rádio, né, com a informação que o emissor lá em cima, na etapa anterior, imprimiu no microfone. Bem, a gente encerra aqui, então, a primeira etapa do nosso módulo e na próxima aula a gente vai continuar falando sobre modulação.